Aula 34. Joel. O livro de Joel constitui um material bíblico com enormes obstáculos a serem vencidos, a fim de que tenhamos uma visão mais clara do seu conteúdo e fundo histórico. Há dúvidas com respeito a muitas coisas no livro, como, por exemplo, a exata época em que ocorreu a praga dos gafanhotos, em qual reino Joel profetizou e outras pendências com respeito aos assuntos escatológicos que o livro encerra. As inúmeras referências que Joel faz acerca de Jerusalém parecem indicar que ele residia e exercia seu ministério nessa cidade, de onde se conclui que fora um profeta do Reino do Sul, Judá. Joel. O dia do Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como a assolação do Todo-Poderoso. O livro de Joel é um dos mais breves e, no entanto, um dos mais profundos e abaladores do Antigo Testamento. Esse pequeno livro, de apenas 3 capítulos, é mais profundo e impressionante do que se possa imaginar. A mensagem do livro claramente aponta vários períodos distintos, tais como o dia do Senhor, a advinda do Espírito Santo, o julgamento divino contra os inimigos de Israel e etc. Joel também desafia o crente em todos os tempos a se posicionar numa atitude de fé. Forjai espadas das relhas dos vossos arados e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco: eu sou forte. Enfim, o livro é edificante, trazendo uma mensagem que se estende até aos gentios. Ajuntai-vos e vinde todos os gentios em redor e congregai-vos. Ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Muitos eruditos cristãos já se opuseram ao livro de Joel, colocando em dúvida seu valor histórico e espiritual. No entanto, acredito que se esqueceram de que o livro possui forte respaldo da tradição judaica, dos cristãos primitivos e também do Novo Testamento. Quando, por ocasião do discurso do apóstolo Pedro, relatado no livro de Atos, capítulo 2, o que lega ao livro amparo neotestamentário e, consequentemente, da doutrina cristã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. O livro de Joel é um dos mais breves e, no entanto, um dos mais profundos e abaladores livros do Antigo Testamento. Contém revelações divinas que talvez ultrapasse até mesmo o entendimento pessoal do seu autor. Muitos estudiosos veem nesse livro uma espécie de mescla entre o que é temporal e o que é eterno.
A própria descrição da invasão extraordinariamente calamitosa de insetos destrutivos, os gafanhotos, que devastou a terra, destruiu as colheitas e trouxe a fome geral, é vista como uma visitação do Senhor. E a profecia de Joel se refere a ela como um tipo do castigo final do mundo. O livro de Joel é um clamor emocionado a que o povo se volte a Jeová. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores dessa terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Joel profetizou numa época de grandes dificuldades e devastação de toda a terra de Judá. Esse foi um dos momentos mais tristes da história de Israel. Uma enorme praga de gafanhotos havia despido a zona rural de toda a vegetação, e a fome, seca e miséria se apoderaram de toda a terra. Tanto o povo como os animais estavam morrendo. A situação era crítica e desesperadora. Tão profundo e desastroso foi este acontecimento que Joel viu somente uma explicação. Era o julgamento de Deus. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Joel. Data: a discrepância é enorme sobre a data do livro de Joel, pois enquanto alguns o situam próximo entre 800 a 700 a.C., outros, porém, sugerem uma data após o exílio babilônico, em torno do ano 470 a.C. Levando em conta a praga dos gafanhotos, a qual constitui o fundo histórico deste livro, poderíamos usá-la como referência cronológica. No entanto, não podemos determinar a data precisa ou exata em que se deu este fato. Há muitas divergências quanto à data provável. Porém, a maioria concorda em estabelecer a seguinte data: 800 a.C. É possível que novos achados venham contribuir para sanar essa questão. Joel. Autor: O autor do livro é o próprio Joel, filho de Petuel. Pouco se sabe acerca de Joel. Na sua mocidade, podia ter conhecido Elias e certamente foi um contemporâneo de Eliseu. Acredita-se que profetizou durante o tempo de Joás, rei de Judá. O ponto de vista da tradição judaica reforça este ponto de vista, alegando ser o livro obra do próprio Joel. Jesus Cristo, revelado em Joel.
Embora o conceito de juízo e destruição estejam presentes no livro todo como consequência do pecado, a promessa de restauração nos é apresentada pelo Senhor. Dessa forma, a tipologia de Cristo se apresenta no concerto de Deus com o povo, onde o Senhor promete restaurar a nação e restituir o que foi tomado. Diante de tudo isso, Jesus se apresenta no livro de Joel como nosso restaurador. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós, e comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. O pensamento-chave que acompanha o livro de Joel é: quem se arrepende alcança a bênção do Senhor. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso na sua terra e se compadeceu do seu povo. O livro de Joel constitui um material bíblico com enormes obstáculos a serem vencidos, a fim de que tenhamos uma visão mais clara do seu conteúdo e fundo histórico. O ponto de vista da tradição judaica reforça a ideia de que o livro é mesmo obra do profeta Joel. Tema principal: